No sexto dia de Assembleia Geral, os bispos reunidos em Aparecida abordaram temas como família, o ano da fé e o catecismo. A questão agrária também voltou à discussão nesta segunda-feira. Vamos então à terra da padroeira, onde está o padre Roger Araújo, que tem as informações. Boa noite, padre Roger. Boa noite, Reinaldo. Estamos de volta aqui de Aparecida, trazendo a você as últimas informações desse dia, sexto dia de trabalho dos nossos bispos reunidos aqui na 51ª Assembleia Geral da CNBB. Os bispos tiveram um retiro nesse final de semana, tiveram trabalhos também e hoje já cedo retomaram porque são 10 dias muito intensos para os nossos bispos. Bom, um dos documentos que mais repercutiu hoje no trabalho dos bispos foi o documento que começou a ser discutido semana passada sobre as questões agrárias no Brasil. Eu tenho a graça de estar aqui nesse momento para conversar comigo, Dom Guilherme, que é bispo de Ipameri, no estado de Goiás, e ele também é presidente da Comissão Episcopal Pastoral para o Serviço da Caridade, da Justiça e da Paz. Dom Guilherme, boa noite, é uma alegria estar aqui para conversar com o senhor, porque na verdade o senhor é um dos responsáveis por este documento sobre as questões agrárias no Brasil. Como é que vocês hoje, os bispos, decidiram a respeito deste documento? Boa noite, padre. Boa noite a todos os nossos telespectadores. É um prazer poder estar com vocês mais uma vez. De fato, essa comissão que eu presido atualmente é a responsável de olhar todas essas questões sociais, entre as quais as questões agrárias. Embora nós tenhamos a Comissão Pastoral da Terra, que é um organismo vinculado à CPT, mas esse documento, a Igreja e as questões agrárias no início do século XXI, que nós começamos a elaborar no ano 2010, agora apresentamos uma versão já mais definitiva. E conforme você já ressaltou, na sexta-feira nós apresentamos esse novo documento à Assembleia. Organizamos para que em 18 grupos esse documento fosse estudado, para poder receber emendas, a colaboração de cada bispo poder colocar a sua própria opinião daquilo que deve constar ou do que não deve constar nesse documento. Depois de termos recebido uma participação muito maior do que nós podíamos imaginar, nós sentimos a necessidade de nos reunir com urgência no sábado, no domingo, para hoje de manhã apresentarmos uma síntese e um relatório da tamanha riqueza que nos surpreendeu de participação. Nós vimos isso altamente positivo. Os bispos do Brasil percebem a urgência, a gravidade e a necessidade da Igreja pronunciar-se nessa questão agrária, porque são milhares e milhares de irmãos e irmãs nossos que vivem na terra, que trabalham na terra, e que alimentam mais ou menos 70% da produção de alimentos no Brasil vem da pequena agricultura familiar e via campesina. Então, diante da gravidade da situação, nós estamos elaborando esse documento. Tínhamos uma primeira intenção de votar esse documento até o fim da Assembleia, mas com tantas coisas bonitas que apareceram, novas inserções, nós optamos por fazer uma nova redação, para não perder nada de toda essa riqueza. E então fizemos duas sugestões. Ou poderíamos fazer essa nova redação, incluindo todas essas participações, e votar depois, se assim a Assembleia quisesse, delegando ao Conselho Permanente, ou remeter para a Assembleia do ano que vem. Pela corresponsabilidade dos bispos, acharam por melhor remeter depois o novo texto apenas para a votação na Assembleia de 2014. E assim está sendo encaminhado. Já me reuni mais uma vez com a comissão e vamos agora agendar novas reuniões da comissão para podermos não perder nada de tudo quanto nos foi oferecido na participação dos nossos bispos, porque esse documento não é da comissão, esse documento não é da CPT, esse documento não é de 4, 7 bispos, será um documento em nome de todos os bispos do Brasil.
Então, Guilherme, o último documento da CNBB sobre questões agrárias já se passa mais de 30 anos, quando houve um documento oficial. De 30 anos para cá, o que o senhor percebe, afinal de contas, também aqueles anos 80, eram os anos do regime militar, 30 anos se passaram, o Brasil se redemocratizou, tivemos eleições diretas. O que avançou nessas questões agrárias? O que estagnou-se nesse ponto? Nós tivemos muitos avanços significativos. Os movimentos sociais, quantos movimentos sociais ligados à questão agrária se multiplicaram e continuam muito ativos e atuantes. As pastorais sociais ligados à questão da terra e das águas, dos indígenas, dos quilombolas. Nós tivemos avanços também por parte de contribuição do Estado brasileiro na política agrária. Nós tivemos a seguridade social dos trabalhadores e trabalhadoras, a inserção da mulher foi muito importante. Temos uma reforma agrária que está andando muito aquém do que nós esperamos. Tem acontecido alguma coisa, mas ainda existem grandes, enormes desafios a serem vencidos. Temos um grande problema da questão do latifúndio, que não é a mesma coisa que uma empresa rural, que cresceu e é quase como que uma opção do sistema econômico brasileiro e político brasileiro. Voltou-se para trás no Brasil, na nossa opinião, na questão da exportação de commodities. Quer dizer, você produz, mas você exporta quase tudo em matéria-prima. Se eu exportar, para fugir da questão agrária, se eu exportar 1.000 quilos de ferro, talvez eu consiga comprar um de volta com o mesmo valor. A mesma questão vai na linha da soja, na linha do milho, na linha da produção agrícola. Então, são coisas que são desafios. Nós reconhecemos os avanços, nós denunciamos as injustiças, nós apontamos os novos desafios e nós chamamos a todos para juntos construirmos sempre um país de justiça e depois, com o fruto da justiça, a paz. É impossível nós vencer a violência, é impossível nós vencer as mortes, é impossível nós vencermos toda essa gama de agressões ao meio ambiente se nós não pensarmos a justiça. Temos que trabalhar ainda bastante a questão do direito da propriedade e, sobre toda a propriedade, a hipoteca social que pesa sobre isso. Então, é uma gama muito grande. Temos um grande desafio que também vem dessa década, de 1980 para cá, o êxodo rural. Primeiro, em massa. Hoje, o êxodo rural é especialmente da juventude. O campo brasileiro está se tornando um lugar para idosos e aposentados. Os jovens não querem ficar muito na terra. Então, são desafios enormes. Diante desses desafios, nós nos colocamos diante da palavra de Deus e nos perguntamos o que Jesus diria nesse momento. E aí nós precisamos nos debruçar para podermos anunciar as boas notícias de Deus também para os homens e as mulheres, as famílias do campo. Ok, Dom Guilherme, só para encerrar, afinal de contas, a sua comissão cuida daqueles que estão no campo, cuida daqueles que estão sofridos, uma mensagem de esperança dos nossos bispos para aqueles que estão lá no campo, sobretudo para tantos que sofrem, por exemplo, com a situação da seca lá no Nordeste brasileiro. É possível nós transformar cada vez mais o Brasil num dos melhores países do mundo. Para isso nós temos que vencer a corrupção, a impunidade, a injustiça. E isso não cai pronto do céu. Para isso nós temos que continuar organizando o povo, nós temos que trabalhar mais ainda o Estado brasileiro para que ele seja numa democracia não só de representação, mas também de participação. Nós temos que buscar os direitos, nós temos que lutar pelos direitos, nós temos que buscar a justiça, nós temos que praticar a justiça. E é possível fazer isso, porque tem tantas coisas bonitas acontecendo que nos mostram que unidos nós somos fortes, unidos nós podemos vencer, unidos nós podemos ser uma nação para todos, não só para alguns poucos. Isso é possível. Para isso nós estamos na luta, nós estamos na caminhada, nós acreditamos em Deus.
Se Deus é por nós, quem será contra nós?